Olá, meu nome é Carlos Alberto Prado da Silva Júnior e eu vou apresentar o trabalho Caracterização de rotas de transporte ativo, o caso de pedestres e ciclistas em seus percursos diários para um campus universitário. A Lorena Mizui Querrara e a Eliana Barbosa Fontinelli também participam desta pesquisa. Nós somos da Universidade Estadual de Londrina e trabalhamos no Departamento de Construção Civil. As viagens que são realizadas por pedestres e ciclistas no espaço urbano estão embutidas num contexto muito peculiar, uma vez que uma série de fatores podem influenciar as escolhas desses usuários do sistema de transporte. Sendo assim, conhecer e entender bem essas escolhas com base nas rotas que eles desenvolvem ao longo de suas viagens é algo importante para que a gente possa tomar decisões e favorecer o transporte ativo. No caso dos polos geradores de viagens, como é um campus universitário, isso é muito importante em função da demanda de viagens que são criadas ou geradas no dia a dia. E dessa forma, se você conseguir entender bem essas escolhas e fazer bons projetos para o transporte ativo, você pode gerar promoção de saúde e bem-estar para a população que frequenta esse campus, bem como tornar esse polo gerador de viagem mais sustentável do ponto de vista ambiental. Então, bons projetos de infraestrutura podem ser subsidiados pelas opiniões ou pelas escolhas dos usuários que podem contribuir de alguma forma para esse processo mais ambientalmente correto. A pesquisa que eu estou apresentando para vocês, ela foi desenvolvida na cidade de Londrina, no ano de 2020. Segundo o IBGE, Londrina tem aproximadamente 575 mil habitantes. O campus da Universidade Estadual de Londrina, ele é frequentado diariamente por aproximadamente 22 mil pessoas. Dessa população, 13 mil são estudantes de graduação. Em termos de infraestrutura, o campus tem calçadas, ciclofaixas, alguns paraciclos e um único bicicletário que fica na moradia estudantil. Então, resumindo, entre alunos de graduação, pós-graduação, servidores e demais usuários do campus, diariamente 22 mil pessoas. No ano de 2016 foi feita uma pesquisa origem e destino simplificada, e obteve-se que 15% das viagens são feitas a pé, naquela época, e 2% por bicicleta, e os demais percentuais nos demais modos motorizados. Então, o objetivo geral desta pesquisa era gerar dados georreferenciados das rotas de ciclistas e pedestres que se deslocam até o campus UEL, analisar essas rotas e caracterizar essas rotas para entender melhor as escolhas e os locais por onde eles preferem circular. E a partir daí nós criaríamos uma série de mapas que poderiam subsidiar algumas decisões relacionadas ao projeto de infraestrutura, por exemplo. Em termos de infraestrutura, no contexto desta pesquisa, o objetivo seria gerar infraestrutura que atendesse às reais necessidades dos usuários. E para isso a gente precisa entender como esses usuários tomam suas decisões e a partir daí entender como a gente poderia melhorar esses projetos. Mas para isso eu preciso de informações confiáveis e de preferência que essas informações sejam obtidas de forma simples e de baixo custo. Em termos de benefício à sociedade, a promoção da saúde seria algo interessante, uma vez que só de alunos de graduação nós temos 13 mil usuários do campus. Isso poderia ajudá-los a viver de uma forma mais ativa e evitar um pouco o sedentarismo. Nós sabemos que caminhar e pedalar pode gerar benefícios à saúde e reduzir as chances de uma série de doenças. E aproximadamente 22 mil usuários frequentam o campus diariamente, então isso seria poderia ter um impacto relativamente alto. Bem, em termos de método, nós vamos trabalhar com uma amostra de estudantes de graduação, pós-graduação e servidores que frequentam o campus UEL. Só que no ano de 2020 nós tivemos a questão do novo coronavírus e com isso a gente teve que fazer alguma adaptação à realidade atual deste ano.
Antes da pandemia, nós iríamos usar um protótipo que foi desenvolvido por Kihara e outros autores em 2019. Esse protótipo era um GPS dedicado exclusivamente para fazer esse serviço, obter essas rotas, georreferenciar essas rotas, e nós íamos testar principalmente a usabilidade desse protótipo. Com a pandemia, a gente teve que adaptar e passamos a usar o My Maps do Google, e para isso nós desenvolvemos um vídeo explicativo que está lá no YouTube. Criamos um formulário para identificar o perfil dos estudantes também no Google, e a partir daí nós conseguimos, por meio da confecção de mapas por parte dos participantes do experimento, identificar essas rotas e gerar o que nós chamamos de mapa de calor por meio do Quantum GIS. No total foram 71 respondentes, onde a maioria era do curso de arquitetura, engenharia civil e ciência da computação. Em termos de ciclistas, nós conseguimos identificar as principais rotas usadas com base no mapa de calor, identificar as principais entradas que eles usam e até mesmo identificar de quais locais eles mais se deslocam até o campus. Nós podemos perceber que eles se deslocam desde áreas mais centrais da cidade, de áreas mais distantes da cidade até o campus, mas também principalmente de áreas próximas ao campus. É possível também, com base nesses mapas de calor, identificar a distribuição das viagens por bicicleta dentro do campus e principalmente ao longo desse eixo aqui, que é o calçadão da UEL, que é uma via para transporte não motorizado. Então é possível ter uma ideia de como os ciclistas se deslocam ao longo do calçadão. Aqui eu tenho uma imagem, tenho duas imagens da via que dá acesso às duas principais entradas do campus, e é possível perceber que nenhuma delas tem infraestrutura cicloviária. Do ponto de vista de pedestres, a mesma coisa, foi possível identificar qual o principal local de onde tem origem as viagens, e a gente pode perceber que essa área residencial aqui, apesar dessa área aqui também contribuir bastante, poucas pessoas vêm do centro da cidade para o campus caminhando. É possível ter uma ideia mais detalhada aqui, do fluxo de viagens por essas entradas aqui e algumas distribuição, e principalmente, comparando com os ciclistas, os pedestres se distribuem mais ao longo do campus. Então, ou seja, eles fazem mais caminhos alternativos que os ciclistas. Aqui eu tenho uma das entradas do campus, essa é a entrada que mais tem fluxo de pedestres, é a entrada secundária do campus, que também é um ponto de ônibus, e aqui é a entrada principal. E é possível perceber que tem uma certa precariedade em termos de infraestrutura para pedestres, como por exemplo faixas de travessia. Bem, ficou claro nessa pesquisa que existem mais pedestres do que ciclistas. Os pedestres preferem percursos com rampas menos íngremes. Em torno do perímetro da UEL, em torno do campus, existe percursos relativamente planos, isso é interessante, e a maioria dos pedestres residem próximo ao campus da universidade. No caso específico deste estudo, a distância de viagem gera mais impacto aos pedestres, o estilo de vida, por outro lado, já afeta mais os ciclistas, eles escolhem rotas alternativas com base no estilo de vida deles, o estilo que influencia eles. As aglomerações tendem a influenciar menos os pedestres do que os ciclistas, e as rotas alternativas são muito mais usadas pelos ciclistas, mesmo que isso gere distâncias maiores. A infraestrutura ela poderia ser melhor, em função disso ela gera uma certa insegurança. Os mapas temáticos também permitiram identificar as vias prioritárias, até mesmo para receber futuros investimentos, e permitiu-se também foi possível perceber também os fatores que interferem nas escolhas. As informações são relativamente confiáveis e foram obtidas a baixo custo e podem ser usadas para a tomada de decisão. Então é isso. Muito obrigado.